Está novamente aqui juntamente com os irmãos para juntos engrandecermos ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. E quero dizer que você nessa noite é um bem-aventurado, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus. E você que está aqui escutando, porque o Senhor fala assim, porque os dias estão próximos, o fim está próximo. Aquele que escuta e que guarda a palavra e pratica, que nós não devemos ser insensatos nem prudentes, mas ouvir a palavra e praticar a palavra, amém? Então nesta noite eu já convido a você, Igreja do Senhor, para abrir juntamente comigo a palavra do eterno Deus em Abacuque, lá no final. Você chega em Mateus e você vai voltando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Nós vamos ler a partir do capítulo 3, o versículo 17. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do eterno Deus: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra, Pai, exposta, Senhor, aos nossos corações. A tua palavra, meu Deus, que nos alimenta. A tua palavra, meu Pai, que ela é viva e eficaz. A tua palavra que tem um efeito em nossas vidas, de transformar a vida do homem, de mudar, aleluia, a vida daquele que crê. Pai, a tua palavra restaura, refrigéria, meu Deus. Este é o efeito da tua palavra em nós, meu Deus. Porque um dia a palavra, a tua verdade mudou as nossas vidas. Porque antes andávamos aí como folhas secas, Pai, levada pelo vento. Mas a tua palavra, Senhor, nos alcançou. O teu amor nos alcançou e nós somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Aleluia. Essa aqui é uma palavra muito forte, é uma oração. É uma oração de um profeta. Aleluia. De um profeta que no capítulo 1, ele tem uma visão. Ele é o profeta Abacuque, o seu nome quer dizer abraço. Outros dizem que é abraço de amor. Esse é o nome, não se fala muito dele, somente neste livro. E a Bíblia fala que a história conta que ele era um levita. Ele era alguém que trabalhava na casa do Senhor. E ali ele via a iniquidade do povo. Ele via o povo se afastando de Deus. E ele ficava falando com Deus, porque o profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo. Mas Abacuque era diferente. Abacuque trazia a mensagem dele, do povo, para Deus. Ele entrava com seus questionamentos diante de tudo que ele via naquela nação de Israel. O povo se afastara de Deus. O povo não queria saber de Deus. Irmãos, e se nós olharmos para os dias de hoje, não é muito diferente. Não é muito diferente. Porque Abacuque, ele sabia o que o povo recebeu de Deus, a promessa. Mas o povo estava se afastando dos preceitos, dos estatutos de Deus. E no capítulo 1 ele diz: até quando, Senhor? Talvez seja essa o nosso questionamento e a nossa pergunta. Para tudo que nós olhamos, para tudo que nós vemos, muitas vezes até na própria família da gente. A gente olha e vê a coisa se degradando. A gente olha e vê a coisa se destruindo. A gente olha e vê cada dia coisa de mal a pior. Como a minha mãe dizia, como a cantiga da perua, pior a pior. E Abacuque, ele via isso e ele perguntava ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu gritarei e tu não me escutarás? Eu estou cansado. Muitas vezes nós nos sentimos assim, cansados da situação.
Ele dizia que o povo estava fazendo iniquidade. Era violência. Senhor, por que tu me permite ver a violência? E tu não faz nada, Senhor. Os dias se passam. Eu continuo vendo a minha família indo para o mundo. Os dias se passam e eu não vejo ninguém se voltar para ti. Abacuque tinha esses questionamentos com Deus. E ele perguntava, que ele via a violência, o derramamento de sangue, a iniquidade. Ele via o povo de Deus se voltando para as coisas do mundo e não se voltava para os preceitos de Deus. E ele questionava ao Senhor. Ele questiona no primeiro capítulo. Agora, quando é no capítulo 2, o Senhor, ele começa a responder a Abacuque. Aí o Senhor diz: olha, Abacuque, tu vai escrever tudo que vai acontecer, que é para esse tempo ainda. Tu escreve numa tábua bem grande, para quem passa, vai vir o juízo sobre o povo que não quer o Senhor. Vai vir o juízo, mas eu vou dizer uma coisa, Abacuque. E o Senhor diz para nós nesta noite: porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Você tem vivido na justiça, você vai passar pela fé, vivendo pela fé. Porque o Senhor é quem vai cuidar de ti. O Senhor é quem vai entrar, aleluia, nessa situação e vai cuidar de ti. Porque o Senhor, Ele se importa. O Senhor, Ele começa a responder. O Senhor vai usar os caldeus, os babilônicos, para trazer juízo sobre aquela nação que não quer Jesus. E muitas vezes nós saímos pregando o Evangelho. Nós falamos que Jesus é bom e salva e leva para o céu. Nós saímos pregando, pedindo. As pessoas, nós oferecemos Jesus e Jesus não é uma mercadoria barata. Nós é que éramos para correr. Jesus, me aceite. Mas nós pregamos: aceite Jesus. E as pessoas dizem: eu não estou preparada. Ainda não. Eu estou triste com isso, com aquilo. E são tantas as justificativas para não querer Jesus. Torna-se como se o Evangelho fosse barato e sem valor. Mas Jesus, Ele pagou um preço muito alto pela minha e pela tua vida. Mas Jesus, Ele diz e reafirma que o justo viverá pela fé. Aí quando Abacuque, ele vê que Jesus, Ele vai entrar com juízo sobre aquela nação, trazendo uma nação ímpia, como os caldeus, para entrar em juízo com aquela nação de Israel, ele começa a temer. É por isso que ele diz no capítulo 3, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Muitos não temem, aleluia. Muitos não têm temor ao Senhor, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito você desprega, dizendo que Jesus vai voltar, e as pessoas não têm temor. Parece que você está contando uma historinha da carochinha e não é verdade. Mas a Bíblia é a verdade. Aleluia. Jesus é a verdade. Aqui é a nossa bússola. Aleluia. Aqui é a nossa regra de fé. Está tudo aqui. Aqui é uma história que você já sabe o final e eu sabemos também. Nós sabemos o final dessa história, da minha e da sua história, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor. Qual é o fim para aqueles que não querem, para aqueles que cometem iniquidade, para aqueles que dizem não para o Senhor, para aqueles para aqueles que preferem viver segundo as suas vontades. Nós sabemos o final. Porque o Senhor, Ele vai dizer naquele grande dia: eu nem te conheço. Eu nem conheço, diz o Senhor. Mas aquele que é justificado, por Jesus, o Senhor diz: vinde, entrai no lugar de sossego, lugar preparado desde o princípio, para você que creu, que até sofreu tantas injustiças, que até sofreu tantas perseguições, mas que caminhou com Jesus, escolheu caminhar com Jesus, porque o caminho é apertado, aleluia, o caminho é estreito e a porta é apertada,
Mas bem-aventurado aquele que caminha por este caminho que é Jesus, que chega na vida eterna. Aí quando Abacuque ele entende, ele diz: eu temi, mas eu vou sossegar. Eu sei que o juízo vem. Eu sei que vem sobre o povo que é injusto, mas eu vou sossegar. Ele diz: ainda que. No versículo 17. E o Salmo 46, o salmista diz assim: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Ainda que a terra se mude de lugar, ainda que as águas se embraveçam, ainda que você possa dizer nesta noite, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que as minhas perspectivas não sejam como eu tanto esperava, ainda que eu esteja sendo caluniado, ainda que a dispensa não esteja como eu quero, ainda que Abacuque ele disse, ainda que. Aí ele começa a fazer esta oração maravilhosa. Ainda que a figueira não floresça. Irmão, aqui é tudo que o povo de Israel precisava. Era a riqueza agrícola da época. Era o que? A videira, a figueira e a oliveira. As ovelhas e o gado. Era tudo que eles necessitavam para sobreviver. E ele começa a dizer, ele usa tudo isso, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vinde. Ainda que não tenha vinho, ainda que eu não tenha alimento, ainda que me falte tudo, eu quero dizer para você que a nossa alegria não está naquilo que temos, não está no carro, não está na casa, não está no emprego. A nossa alegria não deve estar nessas coisas que são coisas. Ele diz, ainda que me falte tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia. Então não tenha medo da circunstância. Não tenha medo do enfrentamento aí. Permaneça fiel diante do Senhor. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o profeta ele diz, ainda que me falte tudo. Tem dias, irmãos, que realmente nos falta. Mas nós sabemos que nós podemos ir aos pés do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que nos escuta dos altos céus. Porque aqui no Salmo 46, o Senhor diz no versículo 10, ele diz, aquietai-vos, se acalme, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu tenho entrado nessa situação, eu tenho visto. Se acalme, se aquiete, espere. Aleluia. O Senhor é quem entra nesta guerra contigo até o fim. Aleluia, porque tu não estás lutando só. Aleluia. Se alegra nas promessas do Senhor, porque o Senhor tem promessa para mim e para a tua vida. Se alegra, tenha expectação, tenha esperança. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tenha esperança. Aleluia. No Senhor, porque o mundo aí ele vai propagar outras coisas. Ele vai chegar para ti e colocar para baixo. Não, tu não vai conseguir. Está muito difícil para você. Se fosse assim, eu desistia. Lave as mãos com essa pessoa. Não merece que você esteja aí sofrendo por ela. Lave as mãos, entrega aí. Não faça isso. Continue a orar. Continue a orar. Ficar no lugar, aleluia. Ainda que os teus olhos naturais, não consigam contemplar, mas o Senhor te diz nesta noite, eu sou Deus que visito, aleluia. Sou Deus que vejo, aleluia, a tua herdade, a tua herança, aleluia. Confia somente. Confia tão somente no Senhor, porque nós estamos vivendo um dia de desesperança. O mundo está caminhando sem esperança. O mundo está caminhando até sem saber para onde vai. A multidão vai, está indo.
Mas nós somos um povo diferente. Aleluia. Que nós temos um Deus, aleluia, que nos ensina o caminho, aleluia. Que ainda que nós estejamos tristes, ainda que nós temos perdido o ente querido, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Esses dias eu passei uma grande aflição. Aleluia, o meu sobrinho sofreu um acidente. Um caminhão bateu na moto e eu soube só assim, eu não quis o telefonema. Tu está sabendo, maninha? Eu disse que é, pedi o telefone, eu estava cochilando. O Edson está debaixo de um caminhão. O caminhão pegou ele. Naquela hora você vê o cenário. Naquele momento na notícia você vê o cenário. Debaixo de um caminhão, então não está vivo. Né? Você pensa logo assim. Aí naquele momento eu estava lendo a palavra, tinha tomado banho para ler a palavra, preparar um sermão que eu estava estudando. E ali quando o tempo do sermão falou comigo, aí eu quis me desesperar. Mas o Senhor disse assim, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Clame a mim. Quando o Senhor ele convida a mim e você a clamar por Ele, é porque Ele tem resposta. Ele diz, clame a mim e respondeste-ei. Clame, o Senhor está convidando eu e a você a clamar. Mediante de toda e qualquer situação. Seja que não tenha fruto na videira, seja que não tenha ovelha no curral, seja que a oliveira minta da decepção. Mas você tem um Deus, aleluia, que você pode clamar, que te convida nesta noite a clamar e diz, eu vou te responder. Aleluia. E eu vou te responder coisas que tu nem sabe. São coisas invisíveis. São coisas do mundo celestial. Eu vou te mostrar. Eu vou te dar discernimento. Aleluia. É assim que eu vou fazer contigo. Tu não vai permanecer às cegas, porque aquele que crê no Senhor, aleluia, não anda por vista, anda por fé. Não se embaraça com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus. E ali fiquei ali orando a Deus, fui no grupo das mulheres, das guerreiras, das combatentes, pedi oração e as irmãs eram tudo orando. Queira saber de uma coisa, irmão. É muito forte quando um ou dois se reúnem em nome do Senhor Jesus. Ele diz, ele promete, eu estou no meio. Clame, peça ajuda, peça intercessão. Aleluia. Você aqui, vem liga para a irmã Lidiane, ore comigo sobre essa situação. Mas, irmãos, quando você liga aqui na terra, também será ligado no céu. É como esse interruptor aqui. Quando eu apago e fecho, a luz apaga e acende. Quando você se liga aqui em oração, o Senhor ele começa a mandar resposta. O Senhor começa a resolver. A oração é a chave da nossa vitória. Aleluia, isso é verdade. E ali eu fiquei de joelho, e a minha oração era só, Senhor me ajuda, eu não tinha palavras. Porque tem momentos que nos falta palavra. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você. Sabe como é com gemido. Porque às vezes nós não sabemos orar como convém. Porque a luta é grande, porque a agonia é grande, a angústia é grande. Um momento, a aflição. E nós só gememos diante do Pai. Aí o Senhor leva a oração diante de Deus. O Espírito Santo leva e ajeita a oração. Porque diante do Senhor a nossa oração, a minha sua oração, não chega com palavras. Chega como um perfume suave. Porque quanto mais fogo a gente coloca na oração, mais a fumaça sobe. A oração, em fervente oração, quanto mais você coloca o seu coração ali, a sua sinceridade naquela oração, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, leva e mostra ao Senhor. E o Senhor, ele responde. E o Senhor assim me respondeu, me disse, se levanta, te veste e vai para o hospital. Toda tremendo, tremei os pés, tremei porque eu já perdi um filho no acidente de moto. Meu filho tinha 19 anos. E eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu achava que era tudo lindo. Eu achava que eu podia fazer tudo. E eu achava que estava tudo certo. E eu fazia tudo, eu ia, voltava. Volto para Jesus, agora não. Agora é um tempo, stop. E não é como você quer, nem como eu quero.
O Senhor, Ele tem chamado. E bem-aventurado aquele que está no caminho do Senhor. Mas vamos orar para aquele que está fora, para que volte. Para que não volte pela dor. E aí começou a vir à mente, porque não existe memórias de dor, de sofrimento. Às vezes fica a memória e começou a vir a lembrança de tudo que eu passei com meu filho. E eu comecei ali a clamar, mas só que no dia a diferença era uma. Que eu estava afastada. E estava assim como Adão e Eva no jardim, se escondendo de Deus. Adão, onde tu está? Estou aqui, Senhor, atrás da árvore. Por quê? Porque tinha desobedecido. E eu estava dessa maneira. Eu não tinha coragem de me ajoelhar e orar a Deus. Quando eu soube a notícia que o meu filho tinha se acidentado, eu nem sabia que ele tinha falecido. Mas eu não tive coragem. Por quê? Porque eu estava tão longe. Eu estava desobedecendo tanto que eu não tive coragem. Eu fui me esconder por trás das árvores como Adão e Eva. Mas dessa vez, quando eu soube da notícia, eu disse: eu tenho um pai. Eita glória. Eu tenho um Deus que vela pela sua palavra. E a esse Deus eu vou me ajoelhar. E a esse Deus eu vou clamar. E esse Deus enviará forças para a minha vida. Para que eu venha suportar. Porque a minha alegria, aleluia, está no Senhor. Ainda que aconteça tudo, mas eu me alegrarei no Senhor. Me levantei, me vesti, fui para o hospital. Dali eu fui para o IJF com ele. E para a glória de Deus, ele está vivo. Aleluia. Ele está bem. Não que não aconteça nada com quem é cristão, mas uma coisa é a diferença. Você tem um Deus para clamar. O céu se abre. Aleluia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, Jesus. E é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Que nós vamos entender que ainda que como Abacuque nós estejamos vendo com nossos olhos, não tem mais jeito. Meu Deus, que caos está acontecendo. Mas saiba que a nossa alegria vem do Senhor. O livramento para a tua casa. A salvação para a tua família. Aleluia. As portas abertas. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. A saúde. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Porque Ele é. O Senhor Ele é tudo em nossas vidas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E como Abacuque, ele orou dizendo: Senhor, ainda que venha decepções, eu vou agora descansar em Ti. Descansa no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. A Bíblia diz no Salmo 125: aqueles que confiam no Senhor, que confiam, irmão, que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanece firme para sempre. Vem situações que muitas vezes quer tirar a nossa estrutura, mas o Senhor diz: fica firme, Luci, fica firme, Luci. Não vai nem para a esquerda nem para a direita, não, permanece firme. O Senhor que te orienta, o Senhor que te equilibra, é o Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de nenhum de nós. Ele não desiste. Não desiste. Então que nós não venhamos nos afastar do Senhor. Que nós venhamos acreditar que a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. Não tenha medo algum. Porque o Senhor está contigo. Sabe de uma coisa? Ele prepara um banquete para você, para nós. Ele prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Esse é o Deus que nos faz descansar nas águas tranquilas. E essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração nesta
Que o Senhor estenda as suas mãos nesta noite sobre a vida de cada um que aqui está representando a sua família. Cada um que veio aqui buscar uma resposta do Senhor. Ou que cada um que veio aqui somente adorar. Que o Senhor ele estenda as mãos poderosas e o braço forte. Que o Senhor entregue, aleluia. Que o Senhor faça como Ele quer, aleluia. Para que você possa contar o seu testemunho de vitória. De que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso não temeremos. Ainda que a terra se mude de lugar. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, as palmas ao rei. Eu convido você para ficar de pé para nós orarmos ao Senhor.